Edilandro, sou professor de Química e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Química, certo? Pessoal, eu vou começar fazendo alguns questionamentos a vocês. Me digam uma coisa, o que é que vocês entendem por Química? Quando vem essa palavra à cabeça de vocês, o que é Química? Geralmente surge uma dúvida. O que danado é Química? Em pessoas, um de cada vez. Tá? Pessoal, Para estão me mim, ouvindo bem? professor, é experiências. Química, para mim, é experiências. Tá certo. Mas assim, se. Pronto, o pessoal está falando aqui no chat. Vem. Eita, pessoas, se vocês puderem falar no microfone, que eu não tenho como ficar vendo o chat, não. Para mim aparece e desaparece. Aqui. Interajam comigo pelo microfone, certo? Olha só, quando vocês. Aqui eu não vi quem foi que falou comigo. Falou de experiências. Aí alguém falou aqui dos Seja gases. que lembra. Jaqueline. Então, Jaqueline me falou de experiências, alguém falou dos gases, dos elementos. Mas assim, quando a gente fala sobre química, será que química é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Se eu digo que esse produto aqui, ó, meu giz, é um produto que contém uma centena de substâncias químicas, significa que isso é bom ou isso é ruim? Em que isso aqui influencia na vida da gente? Vocês conseguem enxergar aqui o que está escrito no quadro bem? Esse tamanho da letra? Sim, professor. Sim? Então, é, qual a importância da gente estudar essa química? Alguém pode me ajudar? São para produções de medicamentos, produtos de beleza, produção de coisas. Perfeito. Assim, eu posso utilizar nos medicamentos, todos os medicamentos são química, os produtos de cabelo. Agora, se eu disser que esse produto é cheio de química, isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Geralmente, Algumas a gente. coisas são boas e outras são ruins. Não são, de modo geral, é boa e ruim. Isso. Mas assim, quando a gente fala, se eu pego um cigarro, atrás do cigarro ele fala, esse produto contém mais de 5.400 substâncias químicas. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? No caso O lá do cigarro cigarro. é ruim. O cigarro é ruim. Mas quando eu tomo um medicamento, se eu estou jogando bola aqui na rua, arranco o chamboque do dedo. O dedo começa a fazer isso. Eu tomo um remédio para dor no meu estômago e passa a dor lá na pontinha do meu pé. Poxa, como é que isso pode acontecer? Tudo isso é por conta de quem? Por conta da química. Geralmente a gente tem uma visão que química, na maior parte das vezes, só é uma coisa ruim. Mas assim, a gente pode visualizar também como as coisas boas que a química nos traz. Um exemplo, estou puxando ar, eu estou respirando, coloco para dentro toda essa atmosfera que está aqui, absorvo nos meus pulmões o gás oxigênio. Quando coloco para fora, faz a troca gasosa no meu pulmão e exalo o gás carbônico. Então, nesse caso aqui, estou colocando para dentro gás oxigênio, mais toda a atmosfera, e coloco para fora gás carbônico, que é após todo o processo dessas trocas gasosas. Então, a química, ela está envolta em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas, se eu perguntar a vocês, do que a química é formada? O que é que forma a química? Elementos. Oi? Eu não te ouvi. Elementos, professor. Elementos, certo. E de que os elementos são formados? Matéria. Então você já está chegando lá. Então, ó, eu tenho aqui que a química ela é formada por matéria. E o que é uma matéria? Como é que eu posso definir a matéria?
Partículas de moléculas, professor. Tá certo. Mas, ó, essas partículas e moléculas são formadas ainda por alguma coisa. Então, essa matéria, se eu pedir para. Vamos imaginar que a gente está numa sala de aula e eu estou sentado na minha cadeira lá do professor. Outra pessoa pode sentar na cadeira que eu estou sentado ao mesmo tempo que eu? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Eu não já estou sentado? E eu tenho o quê? Matéria. Então, a gente pode definir matéria como sendo tudo aquilo, tudo que possui massa, possui massa e ocupa um lugar no espaço. Um lugar no espaço. Eu sou matéria, pessoal. Sim, Vocês professor. são matéria. Vocês apresentam massa. Todo mundo aí já se pesou, né? Então, vocês apresentam certa massa. E vocês também ocupam um lugar no espaço. Então, todas as substâncias químicas são formadas a partir da matéria. Se eu pego essa matéria, pego um pedacinho dela, eu vou formar o quê? Um corpo. Vou formar um corpo. E como é que eu posso definir esse corpo? Esse corpo nada mais é do que uma porção limitada da matéria. Da matéria. E ainda, se eu pegar e der uma funcionalidade a esse corpo, eu posso ter aqui o que a gente conhece como um objeto. Então, olha só, se eu vou numa floresta, vejo ali uma árvore. Aquela árvore ali será a minha matéria. Se dessa árvore eu faço uma tábua, eu estou partindo da minha matéria, pegando uma parte dela, formando uma tábua, essa parte da matéria vai ser chamada de corpo. E se dessa tábua eu faço uma mesa, eu estou dando uma finalidade àquele corpo. Então essa mesa será o meu objeto. Então dessa forma a gente começa a caracterizar do que a química é formada. Eu vou ter a matéria como tudo aquilo que possui certa massa e ocupa um lugar no espaço. Dessa matéria, retiro uma porção limitada dela, tenho o meu corpo. E se dessa porção limitada eu dou alguma finalidade a ele, eu formo o meu objeto. Tranquilo até aqui, pessoal? Ok, professor. Tranquilo. Sim. Aí, olha só. Mas essa matéria aqui, posso apagar? Pode? Posso? Então, olha só. Essa matéria, ela ainda seria formada a partir de quê? Olha só, eu dei o exemplo aqui da árvore, né? Para a gente formar a árvore, eu tenho. Deixa eu pegar aqui um pedaço. Ó, eu tinha aqui a árvore que é formada por essa matéria. A matéria daquela árvore, eu faço essa folha de papel aqui. Todo mundo pode me ajudar a fazer essa experiência? Sim. Sim. Pega uma folha de papel e corte ela ao meio. Cortou? Não está bem ao meio, mas foi cortado. Pega esse pedaço pequeno aí. Parta ele ao meio de novo. Partiu? Corte de novo. Partiu? Vá cortando até que você não consiga mais partir aquela matéria. Vai chegar um momento em que
você vai ter um pequeno pedaço daquilo ali. E aquele pequeno pedaço que você tem, você não consegue mais repartir. Então, olha só, vocês concordam comigo que uma coisa bem grande, como essa folha, ela é formada por inúmeros pedacinhos desse daqui? Concordam comigo? Sim, professor. Sim, Então, professor. ó, quando chegar essa parte em que eu não consigo mais repartir essa matéria, nós dizemos que chegamos ao átomo. Então, essa matéria ela é formada por átomos. Vocês já ouviram falar nessa palavra, átomos? Sim. O Sim, que, sim. que significa? É a menor partícula da matéria, não? É, esse átomo aqui é o que vai formar a matéria. Então, esse átomo é aquela pequena parte ali que forma a matéria e ele não pode ser divisível. Por definição, átomo significa aquilo que não é divisível. Aquilo que não é divisível. Então, olha só, nós já vimos o que era matéria, tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Se eu pego uma parte da matéria, eu formo o meu corpo, e o corpo vai ser uma porção limitada daquela matéria, e se eu dou uma finalidade àquele corpo, eu formo o meu objeto. Essa matéria, ela será formada a partir dos meus átomos, que por definição eu terei que átomo é aquilo que não pode ser dividido, certo? Toda a matéria é formada pela repetição de inúmeros átomos. E esses átomos, eles formam o quê? Eu pedi para que vocês recebessem uma tabela periódica, né? Se você pegar essa tabela periódica, nós temos ali 118 quadradinhos. Cada quadradinho daquele representa um átomo. Se eu junto dois ou mais átomos, ou aquele átomo sozinho ali, eu formo o quê? Uma substância. Eu formarei uma substância. E como é que eu posso definir essa substância? Olha só, é um conjunto de átomos que apresentam características semelhantes. Características semelhantes. Então, ó, a gente está, nesse primeiro momento, construindo as definições que a gente vai estudar em química, certo? A matéria é formada por átomos e esses átomos formam as substâncias, que, por definição, nada mais é do que o conjunto de átomos que apresentam características semelhantes. Se a gente pega uma barra de ferro, ela é formada por quem? Por átomos de ferro. Na tabela periódica você vai encontrar apenas o elemento químico Fe. Se a gente pega aquele sal de cozinha, ele é formado por Na, que é sódio, e Cl, que é cloro. Eu tenho, para a formação desse composto aqui, dois átomos diferentes, sódio e cloro. Se eu pegar a água, qual é a fórmula da água? Alguém lembra? H2O. H2O. Perfeito. Perfeito. Então,
O que isso significa? Que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, repare só, eu estou partindo do macro, que é a minha matéria, entendi o conceito da matéria, do corpo e do objeto, entendi o conceito das três coisas, vimos que essa matéria é formada por átomos, e esses átomos formam as substâncias. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Posso apagar para que a gente possa adiantar? Pode. Deixa eu tirar um print. Eita. Não tem nada não, pega no YouTube. Tá bem. Então, olha só. Nós vimos o que é a substância. Agora, essa substância, ela pode ser subdividida em dois tipos. A química, eu terei agora as nossas substâncias. Nós podemos classificá-las de duas formas. Eu posso ter as minhas substâncias do tipo simples e as substâncias que são classificadas como compostas. Como é que eu classifico cada uma delas? Se eu tiver aquela substância formada por apenas um único átomo, eu digo que ela é uma substância simples. Ela é formada por um único elemento químico. Formado por um único elemento químico. Enquanto que as substâncias compostas, elas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, eu coloquei como exemplo agora para vocês, o exemplo há pouco. Se eu pego uma barra de ferro, ela é formada por quem? Por átomos de ferro. Aquela barra é formada única e exclusivamente por átomos de ferro. A gente respira o quê? Oxigênio. Oxigênio. Então, o gás oxigênio é formado pela repetição de dois átomos de oxigênio. Então, eu tenho uma molécula de O2. O2 no estado gasoso. Se eu tiver o gás ozônio, que é aquele que forma a camada lá em cima, eu tenho o gás oxigênio, só que essa molécula agora com três átomos de oxigênio. Observa só. Dessa forma, eu tenho que as substâncias simples são formadas quando eu tenho apenas um único átomo, nesse caso aqui, do átomo de ferro, ou quando eu tenho a substância formada pela repetição do mesmo elemento químico. Nesse caso, o gás oxigênio. Eu tenho dois átomos de oxigênio formando essa molécula. No caso do ozônio, eu tenho três átomos desse elemento químico formando aquela molécula. Então, nesse caso, eu classifico essas substâncias como substâncias simples. Já na substância composta, eu tenho que ela será formada por dois ou mais átomos. Como vocês me disseram, a água ela é formada por H2O. O que isso significa? Significa que essa substância água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Observa, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Então, classificamos essa substância como uma substância composta. Se eu colocar outro exemplo para vocês, a molécula de glicose, C6H12O.
H12O6. Vocês conseguem me dizer quantos átomos formam essa molécula? Três tipos. Tenho 3 tipos de átomos. Eu tenho o átomo de carbono, tenho o átomo de hidrogênio e tenho o átomo de oxigênio. Só que eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor? Tranquilo. Vimos do que a química o que a química estuda. A química vai estudar a matéria. Dessa matéria, se eu tiro uma porção pequena dela, uma porção limitada, tenho meu corpo. Se eu dou uma finalidade, tenho o meu objeto. Essa matéria é formada por átomos, que é a menor parte que forma a matéria. Se eu pego um conjunto desses átomos, eu tenho a minha substância. E essas substâncias podem ser classificadas de 2 formas: substâncias simples e substâncias compostas. Na substância simples, eu tenho as substâncias formadas por um único elemento químico. Já nas substâncias compostas, as substâncias que são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Vamos pegar o exercício para fazer uma atividade? Certo? Posso apagar aqui, pessoal? Ok, Pode, professor. Alguém pode me ajudar na leitura dessa questão 1? Posso. Eu leio? Sim, por favor. Questão 1. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. E agora, pessoal? Ele pede 3 substâncias que são simples e 2 que são compostas. O que é uma substância simples? O que seria uma substância simples? Que é formada apenas por um elemento. Por um elemento. Perfeito. E o que seria uma substância composta? Que é formada por 2 ou mais elementos. Perfeito. E agora, dentre essas alternativas, qual delas apresenta essa característica de ter 3 substâncias simples e 2 compostas? Vamos ver a alternativa A. Ele dá H2O. É simples ou composto? composto. Composto. Por quê? Formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, já vimos que essa é composta. Substância composta. Hg é uma substância simples ou composta? Como é que você pode descobrir isso? Aí você tem que observar a tabela periódica. Vocês estão com a tabela periódica aberta aí com vocês? Eu não estou. Teria como abrir? Porque assim, para que eu observe se a substância é simples ou composta, eu tenho que verificar. Lá na tabela periódica, esse Hg, ele está sozinho ou tem mais alguma coisa com ele? Nesse caso aqui da água, se você observar a tabela periódica, você vai ter um espacinho lá para o hidrogênio. Lá do outro lado, você vai ter um espacinho para o oxigênio. Então, nesse caso, você tem dois átomos formando aquela molécula. Por isso que o caracteriza como uma substância composta. Já no caso aqui do Hg, que é o elemento mercúrio. Nesse caso,
Se você observar na tabela periódica, o Hg ele está sozinho. Então, isso o caracteriza como uma substância simples, certo? A pergunta fala: as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. Então, eu tenho que ter 3 substâncias simples e 2 compostas. Pode ser a alternativa A? Não, porque aqui eu tenho já uma composta e uma simples. Querem, querem tentar fazer a B? Pessoas. Professor, pelo celular, se sair da sala, não consegue ver, entendeu? Ah, entendi. Então, olha só. Na B, eu tenho AU, tenho O2, tenho CO2, tenho HCl e tenho NaCl. Observa, nessa substância B, AU, se você for observar a tabela periódica, verá que esse é o símbolo do elemento ouro. Então, nesse caso, nós temos uma substância simples ou composta. Simples. 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 Perfeito. Essa aqui, O2, é simples ou composta? Simples. Simples também, porque a molécula é formada por 2 átomos de oxigênio. CO2 é simples ou composto? Eu tenho a molécula formada pelo átomo de carbono Composto. mais 2 átomos de oxigênio. Nesse caso, eu já tenho uma substância composta. Pode ser essa alternativa? Não, porque ele pede 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Vamos ver a C? Na C, eu tenho enxofre, S, tenho O2, tenho O3, tenho CH4 e tenho CO2. Observa agora, pessoal. Se eu pegar esse primeiro elemento químico aqui, ó, o S, esse aqui representa o enxofre. Se você for buscar na tabela periódica, você vai encontrar este elemento, S, sozinho. Então, isso aqui classifica como uma substância simples ou composta. Simples. 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 Perfeito. Essa aqui, o O2, é uma substância simples ou composta? Simples. Simples. Perfeito, porque eu tenho a repetição de 2 átomos de oxigênio. Já esse aqui, o O3, Simples. também é uma substância simples. Então, ó, eu já tenho aqui as 3 substâncias simples que ele pede. Será que as outras 2 são substâncias compostas? Sim. Eu tenho aqui, ó, CH4. Ela é formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos uma substância composta. Já essa outra aqui, CO2, ela é simples ou composta? Composto. Composta. Um átomo Isso de por quê? carbono e 2 de oxigênio. Perfeito. Eu tenho um átomo de carbono e 2 de Composto. oxigênio. Isso aqui caracteriza como uma substância composta. Certo? Então, a alternativa correta, letra C. Vocês conseguem identificar o porquê que a D está incorreta?
pessoas? Só dá pra gente ver se sair da sala, professor. Eita, então, Porque o seu é simples. certo? Eu tenho o cobre, o H2 e o O2 como três substâncias simples. E o H2SO4 como uma substância composta. E ele pede que as três primeiras sejam simples e as duas últimas sejam compostas. Já na alternativa E, eu tenho AU, que é de ouro, AG, que é de prata, Cl2, que é de cobre. Eu tenho três substâncias simples. H2CO3, uma substância composta, e H2 como uma nova substância simples. Na alternativa E, eu tenho quatro substâncias simples e uma composta. Então, a alternativa correta para essa primeira questão, letra C. Tranquilo? Posso apagar para a gente fazer outra questão? Ok, professor. Pode. Então, olha só, pessoal. Nós já vimos o que é uma substância simples e uma substância composta. Agora, se eu pegar duas substâncias, sejam elas simples ou compostas, coloco no mesmo recipiente e embaralho as duas. Eu estou formando o que a gente conhece como mistura. Tenho certeza que todo mundo já fez isso em casa. Já fez uma mistura. E como é que eu posso definir essa mistura? Mistura nada mais é do que a junção de duas ou mais substâncias. Eu posso ter a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas substâncias simples ou compostas. Pessoal, dessa mistura aqui, eu posso subdividi-las em dois tipos. Eu posso ter a mistura homogênea e posso ter a mistura heterogênea. Me diga uma coisa, algum de vocês já viu uma cachaça? Já. Já como é a cachaça? Quando você pega, quando você pega no supermercado uma cachaça, como ela é? É Descreva para mim, líquida, certo? O que que você enxerga? um líquido transparente. Pronto. Então, ó, se você pegar a cachaça lá, ó, dentro da sua garrafa, a pitu, é, você só enxerga um líquido transparente aqui. Só que a cachaça, ela tem um negocinho lá que diz que ela é 40%, né? 40% de quê? De teor alcoólico. Certo? Então, 40% que eu tenho ali é álcool. O restante é o quê? Os outros 60%. Uma junção de outras substâncias. Isso. Mas, basicamente, aqui, eu vou assumir que é água. Então, ó, quando tu pega ali aquela cachaça, tu sabe que ela tem 40% de álcool e 60% de água. Mas tu consegue identificar a olho nu que tem álcool e água ali? Não. Não. Tu pega a cachaça, coloca no copo, pega outro copo, coloca água normal, água mineral. Somente pelo olho você consegue diferenciar quem é quem? Não. 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 Isso você só consegue diferenciar quando? Se beber ou se cheirar. Quando você bebe a cachaça, você vai sentir o efeito do quê? Do álcool. Quando você bebe a água, você
não sente esse sabor aqui. Mas olha só, concorda comigo que eu tenho uma substância, tenho outra substância, coloquei as duas no mesmo recipiente, formei a mistura. Nesse caso, como eu não consigo diferenciar os participantes da mistura, eu digo que nós temos uma mistura do tipo homogênea. É quando essa mistura aqui, ó, apresenta um único aspecto visível. Apresenta um único aspecto visível. Você sabe que na Professor, cachaça. Oi, então, se misturarmos óleo e água, eles não se misturam. Isso certo? significa que é heterogêneo? Perfeito. A gente vai chegar já lá. Mas tá perfeito. Certo? Aí, olha só. Nessa mistura homogênea aqui, ela vai apresentar um único aspecto visível. Esse aspecto visível aqui, nós dizemos que é uma fase. Certo? Apresenta uma única fase. Toda vez que você olhar para uma cachaça agora, se for aquela cachaça transparente, você vai lembrar, essa cachaça aqui, o professor Edilandro me falou que isso aqui é uma mistura homogênea. Por que uma mistura homogênea? Porque ela é formada por água mais álcool. Mas eu só consigo enxergar aqui um único líquido transparente. Eu não vejo a diferenciação de um do que é álcool, nem vejo o que é água. Vejo apenas a minha cachaça. Certo? Agora, como nossa amiga falou, se eu pego a minha panela, vou fazer um macarrão, coloco a panela no fogo, coloco até aqui em cima de água, boto um filete de óleo. O que que acontece com esse óleo? O óleo vai ficar boiando, né, aqui em cima. Você consegue observar a olho nu o que é água e o que é óleo? Sim. Consegue, né? Sim. Se você consegue diferenciar quais são os participantes daquela mistura, nós dizemos que é uma mistura do tipo heterogênea. Ou seja, nessa mistura heterogênea, ela apresenta dois ou mais aspectos Professor, visíveis. Oi, o suco de caju, por exemplo, é uma mistura heterogênea? eu acredito que seja. Porque assim, quando a gente deixa ele quietinho, o suco não fica na parte de cima, como se fosse um bagaço do caju, fica na parte No de caso da cima. polpa. A polpa fica na parte de cima e a gente vê um líquido meio, meio sujo embaixo, né? Um líquido com água embaixo. A gente não consegue ver aquela diferenciação. Se eu vejo essa diferenciação ali, eu digo que é uma mistura do tipo heterogênea. Ela vai apresentar duas ou mais fases ou dois ou mais aspectos visíveis. Lembrem-se sempre, esse aspecto visível é chamado de fase, certo? Agora deixa eu perguntar a vocês. Vocês já fizeram exame de sangue alguma vez na vida? Já. Já, Sim, né? uma vez já. O sangue é uma mistura de que tipo? Heterogênea. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Por que heterogênea? Porque quando ele vai para ter uma máquina, aí ele fica girando, aí separa as duas fases. Pronto, Só perfeito. não sei dizer as fases. Perfeito, mas tá correto. O sangue, ele vai ser uma mistura de que tipo? Heterogênea. Quando eu retiro o sangue a olho nu, eu vejo apenas aquele líquido vermelho, né? O líquido avermelhado. Mas como o nosso amigo falou, quando ele vai para uma máquina, a máquina fica girando. É uma centrífuga. Nessa centrífuga, ele vai separar todos os componentes do sangue.
Aí você consegue identificar quem é quem. Então, como você consegue identificar todos os participantes, você diz que ali é uma mistura do tipo heterogênea, certo? Então, só para colocar aqui como exemplo da mistura heterogênea, água com óleo, exemplo, água mais óleo. Ou então, vocês já devem ter visto gasolina se mistura com água. Não. Não. Se você colocar água na gasolina, o que, é que vai acontecer? A água vai ficar na parte de baixo e a gasolina propriamente dita vai ficar na parte de cima, formando uma mistura heterogênea. Já quando você forma a cachaça, se você pegar uma cachaça de 40% de álcool, você sabe quanto ali é, observando a olho nu, você sabe quanto daquela cachaça é álcool? Não. Quanto dali é água? É água? Também não. Você só vê um único líquido para chamar de cachaça. Certo? Tranquilo essa definição de mistura homogênea e heterogênea? Tranquilo, professor? Vamos fazer o exercício 2? Certo? Nessa questão 2, é uma questão de marcar apenas verdadeiro ou falso. Questão 2. Alguém pode me ajudar na leitura da primeira afirmação? Eu posso. Questão 2. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos: substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples e compostas. Considerando esse modo de classificação, julgue as afirmativas. No? Pode ler essa primeira. Primeira, o ar atmosférico é uma substância pura. E aí, pessoal? Será que o ar é uma substância pura ou é uma mistura? Você, quando respira, você respira uma substância pura ou você respira uma mistura? O que tem nesse ar que você respira? Pessoas? Acho que é uma substância Oxigênio. pura, porque é só Oxigênio é um dos participantes. O oxigênio é o que a gente absorve. Mas a atmosfera ela é formada por vários outros gases. Tenho certeza que na sala de vocês já teve algum abençoado que soltou um pum. Não já? E esse pum incensou a sala todinha. E você foi obrigado a respirar aquilo. Quando você respira esse pum, você, além do oxigênio, está respirando todas aquelas substâncias. Então, nesse caso, você tem uma substância pura ou uma mistura? Você tem uma mistura. Certo? O ar atmosférico ele é formado por uma mistura de gases. Então, nesse primeiro caso, quando ele fala que o ar atmosférico é uma substância pura, ele é falso. Tanto é que os carros eles soltam o quê? Não soltam aqueles gases do escapamento? E esses gases eles não causam a poluição? Essa poluição é justamente por conta das partículas dos outros gases que eles soltam na atmosfera, fazendo com que essa mistura possa ser prejudicial para a gente. Certo? Já a questão 2. A água é uma substância simples? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Como é que eu posso identificar a água? Ela não é formada por 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio?
H2O? Então, dessa forma aqui, a água é uma substância simples. Nesse caso, ela é classificada como substância simples ou composta? Quando eu tenho Composta. Composta. dois Composta. átomos assim, então é uma substância composta. Essa afirmativa 2, ela é falsa. Já a terceira afirmativa, eu tenho o quê? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento. Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Eu tenho que o oxigênio é formado pela repetição do átomo de oxigênio 2 vezes. Esse aqui é o nosso gás oxigênio. Já o gás ozônio, ele é formado pelo átomo de oxigênio repetido 3 vezes. Certo? Então, o gás oxigênio é o 2 e o gás ozônio é o O3. E o oxigênio. E aqui nós temos o ozônio. Tranquilo até aqui? Então, o oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. Verdadeiro. Já a questão 4. A matéria que contém 3 tipos de moléculas é uma substância composta? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ó, nesse caso aqui, imagine só que eu tenho uma matéria formada por... Vou falar da cachaça de novo. Posso apagar aqui, pessoal? Posso? Pode, professor. Se eu pegar minha cachaça e for fazer uma caipirinha, como é que eu faço a caipirinha? Cachaça, mais açúcar, mais suco de limão, não é? Mais o suco de limão. Olha só, se eu juntar tudo isso aqui, eu formo a minha bebida chamada caipirinha. Aí, olha só, quantos participantes eu tenho aqui? A matéria que contém 3 tipos de moléculas é uma substância composta. Eu tenho a cachaça, que é formada por álcool, mais água. Só aqui eu tenho 2 substâncias, não é? Mais o açúcar, outra substância, mais o suco de limão, outra substância. Quantas substâncias eu tenho nesse caso aqui? Tenho 4 substâncias. Isso aqui, eu formo uma substância simples ou eu formo uma mistura? Ou uma substância composta? Uma mistura, professor. Uma mistura. E essa mistura nós damos o nome de caipirinha. Se nessa alternativa 4 fala a matéria que contém 3 tipos de moléculas é uma substância composta, se eu tiver aqui 3 tipos de moléculas, eu formo uma mistura. Certo? Então, isso que faz com que essa alternativa esteja falsa. Tá bem? Na questão 5, fala assim: a matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por 2 átomos diferentes. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso. Todo mundo concorda? Pessoas? A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja feita por átomos diferentes.
Essa é uma alternativa falsa. Isso porque, se você pegar a água que sai aí da nossa torneira, a água, ela possui basicamente essa molécula aqui, ó, de H2O. Só que essa molécula de H2O é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, formando dessa forma uma substância que nós conhecemos como substância composta. Certo, pessoal? Pessoas? Certo? Certo, professor? Tudo certo. Alguma dúvida em relação ao que vimos até aqui? Podemos ir para a questão de número 3? Pode passar. Sim, professor. Então, olha só, pessoal. Nessa questão 3, aí eu vou precisar que vocês visualizem a questão, porque ela tem um desenhozinho para a gente poder trabalhar. Ó, na questão 3, observe as figuras a seguir, onde os átomos são representados por esferas e cada tamanho representa um átomo diferente. Depois assinale a alternativa verdadeira. Ele dá 4 espacinhos. E nesse espacinho, no primeiro espacinho, ele coloca 2 pequenininhos, 2 grandões. 2 pequenininhos, 2 grandões. Já desse que é do número 1. 2, 3, 4. Então, olha só. Aqui eu tenho só os pequenininhos. Aqui, um grande e 2 pequenos. Um grande, 2 pequenos. Um grande, 2 pequenos. Um grande, 2 pequenos. Então, olha só, pessoal, ele dá esses 4 desenhos na alternativa 3. Observe as figuras a seguir, onde os átomos são representados por esferas, e cada tamanho representa um átomo diferente. Depois, assinale a alternativa verdadeira. A. Nas figuras 1 e 2, encontramos somente substâncias simples. Verdadeiro ou falso, pessoal? Como é que eu posso identificar uma substância simples? Pessoas? Como é que eu posso identificar uma substância simples? Que possui apenas um elemento químico. Isso. Se eu observar essa substância 1 aqui, será que isso é uma substância simples? E essa 2, será que é uma substância simples? Observem aí no desenho da atividade. Nessa aqui, eu tenho a representação de um átomo com a repetição desse mesmo elemento químico. Eu tenho uma molécula que apresenta o mesmo átomo repetido. Aqui em cima, 2 átomos iguais repetidos. Aqui embaixo, 2 átomos iguais repetidos.
Então, aqui eu tenho caracterizado duas substâncias simples diferentes. Já nesse segundo caso aqui, será que essa representação é de uma substância simples ou de uma substância composta? Observem aí, eu tenho um átomo pequeno e tenho um átomo grande. Se eu tenho uma substância formada por dois átomos diferentes, ele é classificado como simples ou composta? Composto. Composta. Então, a alternativa A, ela é falsa. Entenderam o porquê? Sim. Sim. Na B, a figura 1 e 3 representam misturas? Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Por que falso? Vamos ver. Aqui, nesse 1, nós vimos há pouco que quando eu tenho um átomo e a sua repetição, isso caracteriza uma substância simples. Já nesse 4 aqui, eu tenho um átomo grande e dois pequenos. Um átomo grande e dois pequenos. Um átomo grande e dois pequenos. Eu tenho uma substância composta. Para que fosse classificado como mistura, o que eu deveria ter? Teria que ter a junção de duas substâncias no mesmo recipiente. Então, como eu tenho, nesse caso aqui, apenas uma substância composta, nesse outro caso, aqui sim eu tenho uma mistura. Por quê? Substância simples com outra substância simples. Os dois estão no mesmo recipiente. Duas substâncias simples diferentes no mesmo recipiente formam uma mistura. Certo? Então, as figuras 1 e 3 representam misturas? Falso. A 1 é uma mistura. Já a 3, eu fiz com a 4, mas a 3 também não é uma mistura. Certo? A C. Na figura 2 estão representados 14 elementos químicos? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Eu Falso. tenho 3, 6, 9, 12, 15 elementos químicos ali. Então, a C também é falsa. Já a D. Durante uma mudança de estado físico, a temperatura permanece constante para as amostras representadas na figura 2 e 3. Pessoal, nessa parte de mudança de estado físico, a gente vai falar só na próxima aula, tá? Então, não responda essa D agora. A E. Na figura 3 estão presentes 6 substâncias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Então, eu vou considerar, troca essa palavra substância por 6 moléculas, certo? Risque aí a palavra substância e coloque no lugar dela a palavra moléculas. Quando você coloca essa palavra molécula no lugar de substância, essa alternativa ela está correta, porque eu estou desconsiderando a alternativa D, certo? Porque a gente não falou sobre essa mudança de estado hoje, certo? Então, a alternativa correta para essa questão 3, a alternativa é, pessoal, vocês entenderam o conceito que a gente trabalhou hoje na aula? Vimos o conceito de matéria. Sim, professor. Matéria apresenta massa e ocupa um lugar no espaço. Dessa matéria, se eu pego um pedaço dela, forma o meu corpo. Se eu dou alguma utilidade a esse corpo, terei o meu objeto. Essa matéria ela é formada por átomos, que esse átomo é a menor parte da matéria, é aquilo que eu não posso mais dividir. E esses átomos, se apresentam características semelhantes, formam as minhas substâncias, certo? Dessas minhas substâncias, eu posso ter dois tipos de substâncias: as substâncias simples e as substâncias compostas. A substância simples é aquela formada
por um único elemento químico ou a sua repetição. Já as minhas substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Se eu pego duas substâncias, coloco no mesmo, duas substâncias diferentes, coloco no mesmo recipiente e formo e misturo os dois ali, eu formei uma mistura. Essa minha mistura, eu posso ter dois tipos. Posso ter as misturas do tipo homogênea e a mistura do tipo heterogênea. A minha mistura homogênea é aquela que eu tenho apenas um único aspecto visual, como exemplo que eu coloquei aqui da minha cachaça. Quando eu olho para a cachaça, eu vejo ali apenas um líquido transparente. Mas eu sei que tem mais de uma coisa ali quando eu ou sinto o cheiro ou bebo. Então, naquele caso, a mistura é homogênea. Já na mistura heterogênea, o exemplo que me deram, da água com óleo. Quando eu coloco um filete de óleo na água, eu consigo observar o que é óleo e o que é água, tendo dois aspectos visíveis ali. Se eu tenho esses dois aspectos visíveis, eu classifico como uma mistura do tipo heterogênea. Certo, pessoal? Certo, professor? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso que a gente trabalhou hoje? Tem não, professor? Não. Não. Então, eu vou mandar o gabarito do restante das atividades para que vocês tentem fazer as atividades que tem sobre até essa parte de mistura homogênea e heterogênea. A que tem as questões de mudança de estado físico, nós veremos na próxima aula. Tá certo? Certo, professor. Tá certo, Então, professor. pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço pela presença de cada um que se disponibilizou para que a gente pudesse passar um pedaço dessa noite aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, professor. Até a Tchau, próxima. professor. A aula foi muito Boa noite. boa. Tchau, professor. Boa noite. Foi ótima aula. Obrigado, pessoal. Até